conhece. Tá tudo marcadinho, bonitinho, 102 quilômetros, 46 quilômetros. E vamos colocar uma musiquinha pra gente já criar aquele clima, porque, galera, faltam menos de 5 minutos. Cara, menos de 5 minutos pra nossa largada. Tá chegando a hora do seu pedal. É aquele momento para você poder fechar os olhos e agradecer a oportunidade de estar aqui, vivenciando esse momento único. Com saúde, com determinação, com muito foco e muito esforço. Hoje, você vai colocar em prática tudo que você fez durante os seus treinos. Pode agradecer e já atrair boas vibrações, porque vai ser demais. Respeite os seus limites, sinta o seu corpo, tenha cuidado por você e também pelos outros ciclistas. É a segunda edição, L'Étape Rio Santander by Tour de France. Girar, fazer força pra gente escalar, pra gente completar os 102K de prova. Um bom pedal a todos. Largada em 5, 4, 3, 2, 1. Bora pedalar, vamos nessa! Tem o que fazer não, né? E aí, Vi? Que medalha linda! É. Essa medalha eles arrasaram, hein? Ficou bem bonita. Bora pra resenha então da competição? L'Étape Rio. Pessoal, esse final de semana a gente esteve no Rio de Janeiro, a gente foi correr o L'Étape. 3 provas em 30 dias, pra quem ficou aí mais de ano sem competir, né, Vi? Foi bem legal, que maratona bacana, hein? Tirou a barriga da miséria. Mas tá sendo bem legal. E fechando aí essa maratona das 3 provas, né? Com o L'Étape Rio, que foi uma prova sensacional. Exato. Né? Choveu, fez frio no Rio de Janeiro, mas foi muito, nem por isso tirou o brilho da prova. Que é sempre um espetáculo, né? As provas do L'Étape. Bastante gente, aquela mega estrutura. Não tem o que falar, né? Muito legal. Volta ano que vem. 102 quilômetros, percurso longo, com 1000 de subida acumulada. Sendo que os 1000 tá num pequeno trecho da prova. Isso que eu ia falar, 1000 de subida acumulada não é muita coisa pra gente. A gente é habituado a treinar com isso em 100 quilômetros. Aqui onde a gente treina geralmente, se você pedala 60, você sobe 600. Se você pedala 80, você sobe 800. Então 1000 de uma forma geral pra gente não é muita novidade. Mas foram 1000 metros de subida acumulada em 20 quilômetros de prova. Né? O que faz a prova, esse trecho dos 20 km ficar extremamente duro. Ou seja, então você coloca assim, 20 km de prova com 1000 metros de subida acumulada e os outros 82 km plano, 40 de média, acelerando e pau. Largamos às 6 horas da manhã, debaixo de um céu nubladíssimo, nada de sol. Tudo escuro, bem escuro mesmo, tipo noite ainda, né? Noite, largamos à noite. Muita loucura, né, Vi? Muita loucura. Quando eu saí do hotel pra ir pra largada, né? Que é importante, uma prova começa a alinhar mais cedo e alinhar na frente. Eu fiquei pensando, meu, tô indo aqui no escuro, né? Que loucura. E era loucura, porque a gente já alinhou a prova cedo, mas pela fase do ano não tava esse escuro todo que é normalmente esse período de inverno, né? Exato. E chuva, né? Chuva. Quando eu acordei, eu olhei da janela, chuva. Eu falei, nossa, mas quando a gente saiu do hotel já não tava mais chovendo, asfalto molhado. E largamos sem chuva, né? Mas, e que bom que largamos sem chuva, porque tava escuro.
E o pelotão, os primeiros 18 quilômetros são totalmente planos, até a gente entrar ali pra subida da Mesa do Imperador até a Vista Chinesa e tal. Então, aceleradíssimo o pelotão. E aí lá cada um sobe ali no seu ritmo, né? E o que, no caso, choveu durante a subida, mas pelo menos era um ponto onde a inclinação é alta, cada um faz a sua velocidade, seu ritmo ali. A velocidade tá mais baixa por ser uma subida dura, então diminui o risco, por incrível que pareça, né? E como a descida lá é controlada, então também cada um vai... Eu sei que você vai falar do trecho que é controlado, né? Não? Ah, eu pensei que era isso. A gente não contou pra eles o nosso resultado. Ah, verdade! A gente tá falando da prova, você nem falou o que você fez. Não falei. Fala aí, Cris. A Cris brilhou, gente. A Cris brilhou. Gente. Vamos voltar. Volta um pouquinho esse vídeo. Pessoal, eu conquistei a 2ª colocação geral. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o troféu do 2º geral. Lindo, maravilhoso. O Letap sempre coloca troféus muito bonitos. E esse aqui vai ter um espaço bem interessante também na estante. Na estante, né? E a Vivi? Eu fui 2º na categoria. Categoria, não precisa dizer qual, né? Pra não assumir a idade, que eu já falei. Quem assiste todos os vídeos já sabe. Já sabe. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz. Eu estou muito feliz com o resultado. Era uma prova que eu passei a semana... Eu não me preparei para essa prova, eu simplesmente me preparei para voltar a competir, mas que eu passei a semana inteira pensando nela e entendendo o que eu poderia entregar nessa prova. Eu sabia que a subida me favorecia, é um tipo de subida que eu gosto. Para mim, quanto mais inclinado, melhor. Né? Tipo assim, como a gente já falou em outros vídeos, por exemplo, para Vivi, passou de 8%, a Vivi tem muita dificuldade. E para mim, passou de 8%... Quanto mais longa também, né? Exatamente. Já não serve muito pra minha característica. Isso, e pra mim, passou de 8%, eu já gosto mais, entendeu? É aí que eu consigo me sobressair. E tinha vários pontos acima de 8%, tinha pontos rolados também. 16% em alguns trechos, né? Exatamente. E era uma subida que a gente não conhecia antes. A gente conseguiu fazer um giro, uma parte dela, no dia anterior, mas que por sinal é um lugar maravilhoso, né? Fez parte do percurso olímpico, mas a gente não conseguiu ver todo o trajeto ali, que vai até o final, até o retorno, no ponto específico das subidas, né? Então era também aquela coisa, ir no desconhecido. E aí é isso, cara. A prova, posso falar da minha prova, Vivi? Lógico, deve. Bom, como a Vivi tava falando, choveu, né, durante uma boa parte da prova. A gente começou a chover mesmo na Vista Chinesa, o que em partes era bom, porque apesar do clima estar bastante agradável no dia, ontem, né, a temperatura corporal sobe muito na subida. Então a gente subindo, eu vou colocar imagens pra vocês, e detalhe, eu tenho a subida todinha na GoPro, eu vou trazer pra vocês aqui em um outro vídeo, é linda, as imagens são muito legais. E aí a temperatura corporal subindo, e começou a chover, eu falei, nossa, que bom, né, já estávamos na metade da subida, mais ou menos. Eu falei, que bom, porque tá começando a esquentar, e aí abaixa a temperatura corporal, dá uma sensação boa. E começou a chover bem, né? Mas tinha um detalhe, a gente tinha 3 descidas bastante perigosas, né? Porque pelo mesmo lugar que a gente subia, a gente descia. E pra subir foi excelente com chuva, mas pra descer foi bastante... exigiu bastante cautela mesmo. Principalmente porque o lugar ali é bem arborizado, né? As árvores fecham a subida. Então isso faz com que o lugar já seja um lugar bem úmido. Bem úmido. E aí, com chuva, já viu, né? Eu falei do que me favorecia na prova, mas também teve um ponto que me desfavoreceu bastante, que é a largada. Os primeiros 18 quilômetros, queira ou não, apesar dessas 3 provas, eu ainda estou um pouco sem feeling de pelotão. Porque as provas que a gente vem correndo são provas duras que o pelotão se esfarelava muito rápido, né? Então, não tinha assim, faz mais de anos que eu não pedalava dentro de um pelotão com 150, 200 pessoas acelerando no plano a 40, 45, 50 por hora, sabe? E escuro, e eu não conhecia o percurso, eu não sabia onde tinha buraco, onde não tinha. Então, onde virar, né? Exatamente, tinha algumas curvas. Então, nesse primeiro 18 quilômetros, eu larguei muito na cautela. Eu só pensava assim, quando começou a prova, apesar de ter passado a semana inteira mentalizando o que eu poderia entregar nessa prova e, consequentemente, conquistar, eu também me larguei. Eu falei, cara, nessa circunstância que a gente tá largando, a única coisa que eu quero é voltar pra minha casa com o meu estado físico ok, com o meu equipamento ok. Eu não queria sofrer uma queda, me machucar. Então eu larguei com uma cautela
E aí nisso muitas meninas foram embora. Muitas meninas foram embora. Algumas eu sabia, eu falei, não, deixa elas irem que depois eu consigo buscar na subida, né? Outras eu já não consegui. 2, eu finalizei a subida da mesa do imperador. Na verdade, eu finalizei o percurso da subida em 3º, né? A Laís e a Adriana, elas estavam... Adriana? Adriana, eu acho que é Adriana o nome da campeã. Fernanda. Enfim. Elas estavam mais à frente e eu finalizei em 3º. Meu tempo de subida foi o 2º, na verdade. Meu tempo de montanha. A Laís fez o 1º. E aí, fomos pro plano, né? Eu saí da parte de subida sozinha. Eu não tinha muito o que fazer. O que que eu fiz? Eu mantive um passo bom para minhas pernas não ficarem muito... perder o estímulo. Mas eu sabia que o grupo ia vir me pegar e que nesse grupo ia ter uma menina e que eu ia ter que me agarrar nele. E foi nisso que eu fiz. Tinha uma menina no grupo que, diga-se de passagem, estava com gregário. É muito complexo correr essas provas, viu, galera? Porque eu também não tenho muito hábito de correr prova onde a gente corre com meninas, mulheres correndo com homens trabalhando para elas. Que acaba parecendo que tá fazendo dupla mista, né? Quando na verdade a prova é individual. Por exemplo, descendo a serra, eu desci a serra na frente. Se fosse 2 mulheres disputando mano a mano, talvez a outra me pegasse, sim, mas ela gastaria energia sozinha me pegando. Tudo bem que se fosse 5 meninas lá atrás gastando energia para me pegar, tá tudo bem. Eu tô medindo roda com mulheres. Mas aí quando a gente vai para Letap, para Gran Fondo, para Giro de Itália, essas provas é moda as mulheres largarem com gregário. Eu não quero que mude a regra, sabe? É a regra do evento, eu aceito. Uma escolha nossa estar lá também, né? Exatamente. Mas do mundo que eu venho, mulher disputa com mulher e homem disputa com homem. E categoria mista, né? Então a gente acaba, tipo, disputando categoria mista, mas eu disputando meu resultado na categoria feminina. Só abrindo essa aspa aí, é mais que um desabafo mesmo pra vocês. Se for, deixa eu só continuar esse desabafo aqui, Vi. Vai lá. Se a gente tivesse, por exemplo, eu tava conversando com uma outra pessoa, e essa outra pessoa falou assim, pô, mas eu largo com a minha mulher, eu faço a prova com ela, e tá tudo bem. A mulher dele não vai lá pra disputar a posição. Ele tá ali mais junto com ela em questão de apoio, de segurança pra ela, sabe? Pra ajudar, dar uma força ela a concluir a prova. Exatamente. Sem problemas, e até pra ajudar ela a direcionar no pelotão. Agora quando você vê assim, tipo, mulheres que largam pra fazer um top 3, um top 5 numa competição que contratam homens pra largar, pra trabalhar pra elas, foge um pouquinho dos meus princípios, tá? Foge um pouquinho dos meus princípios e uma coisa que eu garanto, eu nunca vou fazer isso. Não é muito ciclismo raiz, né? Você contratar uma pessoa... Não foge. Tá tudo bem. Se tiver alguém assistindo, mulheres, se vocês estiverem assistindo, que vocês levam homens pra trabalhar pra vocês, tá tudo bem, eu aceito. Tanto que eu vou continuar disputando o Letap, eu vou continuar disputando o Giro. São perfis de provas que eu gosto, eu sei que eu vou me deparar com essas situações, mas eu acho que cabe uma reflexão se isso é uma disputa justa, sabe? Você voltar pra casa e falar assim, eu ganhei, eu fiz 10º, ou eu fiz um 50, eu fiz um 50 com as minhas pernas, ou eu fiz um 50 porque eu tinha um homem me ajudando contra um monte de mulheres sozinha. E assim, a gente larga num pelotão masculino. Óbvio que todas as mulheres vão se agarrar na roda dos caras. Mas uma coisa é você usar o pelotão que tá lá, pra todo mundo. Exatamente. E você buscar os caras com as suas pernas. Outra coisa é um cara estar lá te esperando, pegando água, descendo da bike pra pegar água pra você. Você simplesmente segue sua prova. O cara vai lá, desce, te busca, entrega a garrafinha pra você. Exatamente. E conduz tudo, você sobra, ele te leva de volta. Essa hora que corta, sabe, é bem complicado. É diferente. Tipo assim, por exemplo, eu já disputei um Letap que eu cortei na roda de uma menina que tava com gregário, que ela tinha sobrado pra mim na subida anterior, aí ela me buscou, porque o cara trouxe ela na roda. Enfim, gente, vamos falar do Letap. Mas é uma situação bastante que dá muita discussão, entre aspas, mas é isso. E aí, quando a gente chegou no plano, voltando pra prova, tá, galera? Quando a gente chegou no plano, eu fiquei nesse grupo, a gente tava mais ou menos no grupo de umas 15 pessoas, que eu sabia que tava a menina, que eu disputaria 3º geral até então com ela. Aí a Laís e a Fernanda estavam pra frente. A Laís, ela travou de cãibra, acho que no último terço da prova ela deu esse feedback. Ela falou, olha, eu tive muita cãibra porque eu exagerei na subida. Eu queria pegar o prêmio de rainha da montanha. E aí a gente passou por ela, faltava mais ou menos uns 15 quilômetros. Eu até achei que a Laís ia saltar e vir junto, e que a gente ia junto pro sprint,
mas ela realmente já estava bem desgastada naquele momento e acabou eu não vi nem reação dela quando o nosso pelotão passou. Ela simplesmente ficou. A gente foi pro sprint, aí sprint é sprint, né? Experiência e até forma física, e eu acabei batendo sprint e fazendo segundo geral. Isso foi bem legal. Nossa, tem muita história envolvida nessa corrida, gente. Eu passaria aqui, ó, 1 hora falando um monte de coisa pra vocês. E é bem legal, os vídeos que a Cris fez na GoPro é muito legal, porque você consegue ver como foi a largada, o escuro que tava, a entrada na subida, sabe? Alguns trechos lá, então vai ser bem bacana conferir isso aí. Vai. E você, Vi, conta pra gente. Eu vou resumir rapidinho aqui. A minha prova é aquela prova, né? Eu larguei pra fazer força ali, me agarrar o máximo possível até entrar na subida, porque ali eu sei que eu tenho que botar um ritmo. A subida me desgasta muito mais, não é o percurso meu favorito. Então eu tinha que subir conduzindo ali legal, procurando buscar algumas meninas, né? A gente teve uma troca-troca ali de posições com umas 3, 4 meninas, me defendendo bastante na descida, porque realmente era bem perigosa, ainda mais no molhado. Então eu fui nessa aí, né? Eu fiquei com umas 3, 4 meninas um bom tempo da subida. E aí fui conduzindo. A última subida, que era já do finalzinho, foi a que eu mais gostei, porque ela não era tão inclinada. Então ali eu pude realmente apertar bastante pra ir buscando alguns caras que estavam na minha frente. E aí descer com eles, pra quando chegasse no trecho plano, eu já estar encaixada em algum grupo masculino. E aí eles me conduzirem ali. E foi o que aconteceu, né? Eu consegui... Você falou que você teve bastante dificuldade também antes de entrar na subida. Você chegou a ficar por último, assim, tipo, tava todo mundo, você tava quase lá em último, Então, né? eu tive dificuldade exatamente pelo que você falou. Esse feeling do pelotão, né? Eu fiquei... Todo mundo sabe aí que eu caí o ano passado, então eu ainda tenho um pouco de receio, eu não quero voltar machucada na corrida. Então, quando eu percebi, eu tava ficando ali, quando eu olhei pra trás, tinha pouquíssimas pessoas atrás de mim, ou seja, eu tava bem no fundo do pelotão. E fui tentando, né, me encaixar naquela loucura toda, e pra ir mais pra frente e pegar um posicionamento melhor. Eu cheguei a conseguir mais pra frente um pouco, meio que ficar ali no meio do pelotão. Chegou um momento onde teve uma curva, a curva mais acentuada desse percurso inicial plano, e aí um cara teve quase uma queda, inclusive, uma menina caiu corrente, um outro cara quase caiu, teve que botar pé no chão, e eu acabei cortando junto com esse pessoal, eu não tinha por onde passar. Então a gente ficou ali alguns metrozinhos, coisa pouca do pelotão principal, mas mantendo a distância, né? E tinha várias meninas ali comigo, enfim, era um pelotão até grande ainda. Dali a gente seguiu e foi com esse pelotão que eu entrei na subida, né? Mas aí, como eu falei, na subida cada um faz o seu. Eu sempre medindo as meninas que estavam comigo. E quando na descida eu tive a sorte de passar um conhecido e eu usei ele como referência. A gente se encontrou na Brasil Ride Road e era um cara que eu vi que tem uma boa pilotagem. Conhecido de prova, né? Conhecido de prova, exatamente. Conhecido de prova, tá, galera? E aí ele passou, bora, Vivi! Aí isso me deu uma força. Eu falei, nossa, é aquele cara. Vou usar ele como referência na descida. Vai fazendo amizade, né? Como a descida tava perigosa, então eu tava mais cautelosa. Quando ele passou, eu falei, putz, é esse cara que eu vou agarrar aqui. Daí eu fui descendo, vendo o que ele tava fazendo, e aí eu consegui descer bem mais acelerada, né, do que eu tava, só na referência dele. E aí quando terminamos juntos a descida, e já pegando outro cara que tá na frente. Então eu fiquei com esses 2 caras, e uma menina... Tipo, 100 metros depois que a gente acabou a descida, veio uma menina com outro rapaz e aí ficamos nós 5, mas eu acho que uns 5. Quando a gente entrou mesmo no trecho plano, os caras rodando ali, a princípio meio que se matando um com o outro, não tava revezando muito bem. E eu sei que essa menina e mais uma outra que encostou no outro bloco depois, a gente veio num bloco grande, que encostamos em outro mais pra frente. E aí a gente foi rodando ali, ficamos nesse grupo de mais ou menos umas 15 pessoas também. E aí, pra definir o final também, foi no sprint final, e aí eu bati o sprint também. Pelo menos eu consegui sprintar nessa prova, que é minha praia, né? Apesar de fazer a subida dura, no final ainda foi bom que chegou no sprint. Exatamente. E foi bem legal, assim, eu achei bem legal o percurso, de uma forma geral. Tem uns túneis legais ali, que tem um trechinho duro, nossa, né, dentro ali, do túnel. Você já vem cansada, e no túnel tem uma rampinha, assim, pra sair, que os caras, dependendo do grupo que você tá, eles vão passar forte. E a descida... Descida milhão no grupo. Pena que o GPS não pega lá dentro, né? Se pegasse, exatamente. Descida milhão ali no túnel. E os 2 lados. Um era a parte da saída, que era mais rampado, durinho. E no outro, no meio do túnel, você tinha um trecho duro, assim, meio durinho de subida. E no final ele ficava mais suave. Mas que não deixou ali a parte final da prova, que eram 60 quilômetros depois. Foi, 60 né? 60 quilômetros. Pra finalizar, não ficou extremamente plano, né? Tinha os túneis ali pra dar uma... Além do ritmo do plano, que já era um ritmo forte,
tinha essas pequenas subidas do túnel que deixava só pra sentir um pouquinho aqui o coração, né? O Letap Rio é uma prova bem burocrática, né, Vi? É. Uma conclusão que eu tiro assim, tipo assim, ó, o Letap Campus é pra quem gosta de subida mesmo, e paisagem top. É. O Letap Rio é uma prova bem burocrática e com paisagens top. Paisagens maravilhosas. Né? Porque assim, pra quem, eu não subo bem, tá, mas 80 km de prova é plano. Plano, que é 40. Ó, pra vocês terem uma noção, eu saí da parte de subida, eu entrei na subida, eu tava com 40 de média, quando a gente começou a subir. As subidas são tão duras que quando eu terminei o primeiro trecho que deu 40 de média junto com o de subida, eu tava com 26 de velocidade. Pensa? E olha que tudo que sobe desce. Então se eu subir 1000 metros, eu desci 1000 metros ali também, né? Apesar da chuva e a cautela. Aí quando eu estava com 26 e a minha prova deu quase 32. Quase 32 de média. Então, tipo, eu gosto de andar no plano acelerando, Letap Rio tem. Eu gosto de subida dura, Letap Rio tem. Eu gosto de chuva, Letap Rio teve. Gosto de praia, você vai correr boa parte vendo o mar. Exatamente. Não, é bem legal. A prova é bem legal e eu vou estar lá no ano que vem de novo. O percurso é fantástico. Não tem o que dizer, né? Não tem como você não olhar a hora que você tá competindo ali, que você sai da subida e volta pra área da praia, assim. Não tem como você não olhar aquelas belezas que tem o Rio de Janeiro, né? E fica aí o convite, ano que vem a gente vai estar lá, quem sabe você não tá lá conosco, a gente vai tirar foto, vamos fazer o rolê pré-competição juntos, que a gente sempre faz para nossos atletas. Fica aí, se você tiver a fim de ir pro Letap Rio 2020, não tô fazendo propaganda pro evento, não. Sim, não tá. Mas a gente tem que falar vale o que a é pena. bom, a gente tem que falar aqui para que vocês possam conferir essa mesma experiência que a gente teve. Um detalhe, um elogio para a organização, o Letap sempre teve... pecava um pouquinho na questão da organização de premiação, porque eles não tinham muito horário. Esse ano a premiação começou 1h da tarde, como programado no regulamento. Quando transcorreu tudo bonitinho, legal. Isso aí é bem bacana. Não teve confusão nos pódios, foi tudo Nada. 100%. Letap Rio, parabéns pela organização e pelo evento. Muito bom mesmo. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa resenha, da nossa emoção e sensação. E quem ficou na vontade, né, depois desses relatos, vai ficar ainda mais à vontade vendo os vídeos, né, da subida. Nossa, não percam, não percam. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau.